Olá, eu sou Stata Ios, do programa Prosperar, aqui da TV Nativos. Convido vocês a nos acompanhar nas nossas redes sociais, no nosso portal www.tvnativos.com.br, no nosso canal do YouTube também. Estou aqui recebendo a Lili Fernandes. Tudo bem, Lili? Tudo ótimo. E eu vou pedir para te contar um pouquinho da tua história, para o pessoal de casa poder te conhecer um pouquinho. Então, gente, que alegria estar aqui. Starley, muito obrigada pelo convite, TV Nativos. Então, né, gente, a vida de cantora, né, iniciou bem lá quando eu era pequenininha. Há quantos anos? Então, desde que nasci, eu acho, eu já comecei a me envolver na arte. Para você ter ideia, quando eu tinha 1 mês de idade, eu nasci em novembro. Em dezembro, eu já fui Jesus Cristo no presépio vivo da minha comunidade. Que a senhora já estreou, né? Nasceu. Exato. Com muita sorte, assim, uma família assim, bastante participativa, né? Que sempre valorizou muito o teatro, a música, né? Uma família bastante envolvida, assim, na comunidade, né? No meio artístico. Eu nasci em São Luís Gonzaga, né? No bairro Agrícola, me criei. E lá, então, né? Todas ali, dos movimentos, né? De bairro, culturais. Minha família sempre fez parte. E sempre inseriu nossos filhos, uma família de 5 filhos, né? E então eu estreiei aí com 1 mês de idade no teatro. Olha. Desde pequenininha, acho que comecei a falar e já comecei a cantar, né? Porque na minha casa sempre roda de violão e meu pai tocando, né? Meu irmão sempre ajudando. Exato, até às vezes era chato que eu me metia muito, né? Quando meu irmão ia tocar as músicas dele e eu já queria cantar mais alto que ele, né? Isso causava até umas brigas familiares. Ó, a mãe tá te chamando lá, agora deixa eu cantar sozinho um pouco. Querido. E foi assim, então, que eu comecei, né, a evoluir na música. Quando concluí o 1º grau na escola do meu bairro, o meu pai já logo disse: minha filha, o 2º grau tu vai estudar lá na escola que tem o coral. Então eu sempre acompanhava aí o coral, Nossas Vozes, a escola polivalente de São Luís Gonzaga. E então também depois, além de participar dos festivais musicais estudantis, né, desde pequenininha, teatro também eu fiz várias peças assim, criança, meu irmão me levava muito, artista nata. E aí segui, né, mas nunca no intuito assim, confesso, né? Nunca imaginei, eu vou ser cantora. Eu cantava sempre, né? Por aquele hobby, aquela diversão e aquela coisa já natural. São Luís Gonzaga é uma terra muito musical, né, gente? É a capital da música missioneira. Lá a gente cresce já, toca música cantando, né? Fala, canta. Era de Pedro Hortaça, Jânio Caetano Brau. Então a arte vem muito, né? Floresce assim naturalmente nas pessoas. Então tenho essa linda história, assim, desde criancinha, né? Cantando também na igreja. Minha família participava muito da vida da comunidade católica. Então as missas, eu me criei ali cantando, lendo, né? Sendo comentarista das missas. E assim, né? Fui aprendendo, né? Ficar em público, perder aquela vergonha, às vezes ainda bate, né? Foi Mesmo. em algum momento ou não? Eu já gostava de estar ali em cima do palco. Quando era criança era mais solta ainda, né? Depois que a gente cresce, piora. A gente fica mais solto aí, o negócio tá mais o palco. Teve um períodozinho assim, né, que eu tive dúvidas, que eu tinha meio insegurança, as pessoas me convidavam e eu dizia, ai, não, sabe? Mas de forma natural, né, com muito incentivo familiar, assim, as pessoas sempre instigando, canta, né? Recebi o primeiro convite para uma banda com 15 anos, uma banda de carnaval, gente. Eu comecei nessa banda, então, cantar assim, profissionalmente, né? 15 anos, um baile de carnaval. Eles eram uma banda da região, eles não tinham, a cantora saiu,
na véspera e me chamaram. Eu, guriazinha, né? E eu encarei, fui lá e fiz, então, aquela série de shows ali de carnaval. Minha família ia junto, meu pai, minha mãe, levando minha irmã menor. Aí já levava as amiguinhas da irmã. Lembro que era assim a família presente lá nos bailes de carnaval, né? E aí comecei, então, dessa forma. Depois me foquei no estudo, me formei em direito, estudei. Olha, tudo a ver com a música, gente. Tudo a ver. Já tem a ver, né? Os contratos, a gente precisa estudar, ver tudo. Exato, tudo faz parte, né? Todo conhecimento soma. E aí me foquei nesse período, então, de graduação. Porém, lá na graduação, eu fui numa festa um dia, né? E aí aquela coisa, a galera que sabia ali que eu cantava, ela Canta uma música. dá uma palhinha, isso, né? E ali, então, dei uma palhinha. E o cara que estava cantando já gostou da minha voz e disse: Nossa, eu tenho um amigo meu, dono da banda tal, ele precisa de uma cantora, vamos lá fazer um teste. Eu falei: Não, moço, não, essa banda aí eu conheço, né? A banda Faixa Nobre lá na minha região era super conhecida. Eu não me sentia, né, naquela altura, assim, porém, com Muito incentivo. todo incentivo, né, influência ali de quem convivia comigo naquele período. Fui fazer o teste, né? Cheguei lá, ele tava com piano, ele era um maestro, que Deus o tenha, um João na escola, cara assim, fenomenal. Muita gente na minha região conhece e conheceu e fez parte da história musical dele, que foi linda e maravilhosa. E então ele tocou umas músicas ali, eu já fui em cima, isso era quarta-feira. Na quarta-feira, e aí após acho que umas 3 canções, assim, ele perguntou, e nesse sábado, tu tem compromisso? Aí eu falei, como assim? Não, já fui convidada ao primeiro show, foi naquele sábado, né? Já entrei Sim, do nada, exato, entrei assim de paraquedas, né, no meio da banda, a galera toda que eu já conhecia lá da minha região, assim, uma galera até super renomada, e comecei então a fazer esse primeiro show com a banda Faixa Nobre, então era uma banda de baile, assim, baile de casamento, foi um casamento esse, em Horizontina, o primeiro. E a partir dali, então, comecei a conciliar, né, a faculdade, o trabalho, o emprego, porque eu trabalhava de dia, estudava de noite e no fim de semana cantava. E dessa forma, então, né, foi crescendo em mim cada vez mais aquele amor pela música, pela arte, né? A ponto de, quando me formei, tive uma oportunidade de ir para o Pará. Mas sem a pretensão de ir para lá, né, na carreira musical. Porque eu também fazia, então, no trabalho de dia, eu trabalhei com rádio, né, e TV também. Então, eu fazia locuções, né, de rádio, televisão e a música, né? E aí eu ia direito, eu tava assim naquela, o que que eu vou querer pra minha vida? Temos 24 aninhos. Tantas possibilidades. Exato. Aí minha prima me convidou, vamos pro Pará. Ela morava lá, né? E ela veio de carro e ela disse assim, olha só, vamos lá. Se tu não gostar, tu volta. Bastou essa, né? E meus amigos, vai conhecer. Nossa, eu disse vou. E dali em diante, dei jeito, né, de encaminhar o pedido de demissão do trabalho. Olha, e tu trabalhava de que nessa época? Eu trabalhava na RBS TV de Santo Ângelo, na sucursal. Eu trabalhava no atendimento ali e fazia as locuções de TV. E aí, então, acabei encaminhando, deixando meu irmão, né, para fazer todo o burocrático, deixei procuração para ele e abracei a oportunidade, fui conhecer Santarém, no Pará. Chegando lá, então, cheia de dúvidas, né, o que que eu vou seguir, deixei meus currículos em emissoras de TV, rádio, lá emissoras de TV e rádio todas juntas, assim. Olha isso. Diferente do Rio Grande do Sul do que eu estava acostumada, né. Eu deixei o currículo no primeiro dia, já começaram a me ligar.
Porque o povo do Sul, né, chega lá, tem muita oportunidade, assim. Chama muita atenção. A galera gosta muito, né? O pessoal do Sul é bastante comprometido, assim, reconhecido dessa forma, né? Como pessoal que trabalha aqui. E então tive a oportunidade, comecei a trabalhar, porém, acho que na mesma noite, fui num barzinho, minha prima escreveu um bilhetinho ali para me chamarem, dar uma palhinha. Eu dei a palhinha, já me pediram autógrafo. Aí eu vivi um momento assim inesquecível na minha vida. Artista já com autógrafo. Autógrafo, Tudo. eu disse, nossa, não, eu não sou cantora, eu só canto. E aí foi uma emoção enorme, né? E os incentivos foram ainda maiores, né? Na questão cultural, musical. Foi se firmando aos poucos, Foi. com as possibilidades, com as oportunidades, né? Aí tu foi acreditando no teu potencial, que é bem importante. Exato. Que a maioria das pessoas não acredita. Tem competência, tem talento, mas falta isso. Pura verdade. E a gente tem que acreditar na gente, porque senão quem vai acreditar? Exatamente. Parece que quando, né, são influências assim de quem convive direto, tu não bota tanta fé, né? Mas aí chegando lá, umas pessoas diferentes, nunca tinham me visto, né? Me ouviram e gostaram. Eu fiquei, nossa, será que eles têm razão? Será que eu sou boa mesmo? E aí, então, comecei a levar mais a sério a questão musical, né? Claro. Conciliando rádio, né? Lá eu fazia rádio, televisão e cantava de noite também. E então, foi uma experiência maravilhosa. O povo paraense, santareno, é maravilhoso. É um povo, assim, que vive arte, sabe? Receptivo, Receptivo, ama música. Se você chegar lá cantando, né? Eles já, nossa, vamos lá na minha casa. Eu ficava assim, apavorada, né? Essa palavra, assim. É porque a gente é mais reservado. Exato. Eles Porque, são né, mais espontâneos. a gente conhece as pessoas há um tempão, nunca foi na casa, né? É um evento assim, nível a mais, né? E lá eu cheguei, eu já comecei a receber convites, a receber incentivos de uma forma surpreendente. E foi assim, uma chave, sabe, virada na minha vida, assim, porque eu comecei a viver uma vida muito mais amor. Ai, que bom. Com o povo, eu comecei a pensar, já na ida eu pensava assim, eu quero, né, uma vida a partir de agora que só tenham coisas boas, não quero alimentar em mim todas aquelas coisas ruins que eu, né, até hoje, né, coisas que a gente, no passar do tempo, a gente nem percebe, né? São inseguranças que vão surgindo com o crescimento, né? Quando a gente é criança, a gente é muito espontâneo. De acordo com que a gente vai crescendo, a gente vai se limitando, né? Não se permite a certas coisas. E quando tu tem uma oportunidade de se libertar disso tudo novamente e poder se sentir, né, valorizado como aconteceu lá contigo, é algo maravilhoso, porque o povo do Sul é muito reservado, é um povo trabalhador, né? É um povo competente, inteligente, que busca bastante informação, porém é um povo reservado. Lá o pessoal não, eles são diferentes em função de acolhimento, né? E isso é extremamente importante porque isso acolhe o coração, né? E faz tão bem pra gente. Com certeza. Então foi realmente um momento de muita evolução, né? E de muito assim, de muita fé que daria certo na vida artística, né? E comecei então a levar mais a sério e receber muito carinho, assim, muito incentivo, né, de pessoas que estavam recém me conhecendo. Então a vivência lá no Pará foi maravilhosa. Cresci muito musicalmente, tenho certeza, e pessoalmente, né? Porque então, O quanto tu cresceu, né? O quanto tu confiou em ti mesmo. E quanto tempo tu ficou lá? eu fiquei 2 anos lá. Olha, 2 anos. Aham, vinha uma vez por ano, né? Porque é bem, bem longe. pertinho, logo ali. E aí eu acabei voltando, né? Em função da família, pressão familiar, né? Porque Saudades, te amamos, volta logo. exato. Queremos por perto, por favor. Exato. E antes de eu vir de lá, meus amigos de lá falaram assim, Lili, tu não tem como ir de volta embora sem tu levar algo concreto do que a gente fez aqui esse período.
Nós gravamos um CD de 12 faixas em questão de uma semana, creio eu, para que eu trouxesse um registro de lá. E foi iniciativa dos meus amigos, né? A galera que tocava comigo e tal. Sim. E foi um sucesso esse CD. Inclusive, eu sei que o pessoal aqui da TV Nativos também teve acesso a esse CD lá no passado. Em Santa Rosa, né? Rodou esse CDzinho. Inclusive, foi abertura para muitas oportunidades aqui no Sul, né? Que interessante. Uma agência de comunicação de Porto Alegre, que depois eu comecei a trabalhar logo que eu cheguei, né? Foi através desse CD que meu irmão passou para um amigo e o amigo disse: "Oh, mas tua irmã canta." Sim, ela canta, ela é atriz, ela é comunicadora. E então eu comecei, né? Trabalhar na Interligue Propaganda, fiz vários comerciais também que tiveram transmissões estaduais, né? E comecei então deixar o direito, né, de lado e seguir nessa vida aí, conciliando sempre a comunicação com a música, né? Mais artística. A vida artística dominou, um direito ficou lá quietinho. E sempre assim, contando com muita sorte, né, de encontrar os parceiros assim maravilhosos, né, na área musical, né? E construir, então, Lili Fernandes e Bando, que era algo, né? Lili Fernandes foi lá no Pará, meu nome artístico, que uma amiga me disse, tem que ser Lili Fernandes. Então, Nome artístico. Como surgiu esse nome? Já que surgiu lá. Então, ai, gente, é tanta história maravilhosa, sabe? Meu nome é Liliane, né? Mas todo mundo reduzia, Lili, outros Lili. Até Lilica rola, né, de vez em quando. Mas minha amiga, que é uma grande inspiração para mim, uma artista, meu Deus, eu falo dela, me emociono, né? Jana Figarella é uma cantora excepcional de Santarém. E eu, como comunicadora na rádio, eu colocava o CD dela, né? Ela era a cantora regional, assim, mais popular de Santarém. Porém, ela já não morava mais lá, estava em Recife, estudava em Recife, porém, a família dela, grande parte a mãe, até hoje mora em Santarém. E ela é reconhecida como a cantora local, assim. Embora ela tenha nascido em Manaus, ela foi bebê lá para Santarém. E lá ela começou, então, a trajetória dela, que é uma trajetória linda, maravilhosa. Ela tem várias músicas que se tornaram hino, assim, da cidade, né? Então, E eu tocava o CD dela na rádio e era apaixonada pelas músicas dela, sem imaginar que eu chegaria perto dela um dia, né? ela era teu ídolo. Meu Deus, eu me apaixonei pelas músicas regionais, né, do Pará, por conta, então, de ouvir na rádio o CD da Jana Figarella. Até que um dia uma amiga minha me disse, foi num atendimento no INSS, se não me engano, e eu tava no carro esperando ela. E ela me disse, ai, Lili, vem cá conhecer a tia da Jana Figarella. Ela trabalha aqui, a tia Graça até. Beijo, tia Graça. Foi correndo. Já vai eu assistir. E fui correndo, e daí a gente trocou aquela ideia, ela contou dela, ela vai vir tal dia, tal. Só que, que legal, né? Já me senti lisonjeada por conhecer a tia da Jana. Porém, num outro momento, então, logo depois, num bar eu tava, quando eu vi, ela tava lá. Olha que E, gente, ela que veio falar comigo assim, ai, tu é Lili Fernandes, tu é... Oi, tudo bem? Através da minha amiga, né? Ela falou comigo, eu me senti assim, nossa, né? E ficamos amigas. Ela já começou a me convidar para os shows dela, a participação. E fiquei amiga dela, né? E aí ela começou a me incentivar também, até que ela me disse, o teu nome artístico tem que ser Lili Fernandes, né? Ela até contou, são 13 letras. ela te batizou naquele momento como artista. Exato, ela me batizou, minha madrinha Jana Figarella, amiga de coração. Ela é maravilhosa, tá fazendo grande sucesso Brasil afora, além de cantora, compositora maravilhosa, ela é uma baita atriz. Inclusive tem um filme dela no Netflix, gente. Minha amiga
Muito poderosa. Poderosa, Uma ganha maravilhosa. astral muito top. Ela participou do especial Cássia Eller, aquele espetáculo, sabe? Eu tive a honra de assistir em Porto Alegre, no Teatro São Pedro. Vários grupos de teatrais ali, esses dias um espetáculo que ela tava era com o Zé Cabaleiro, né? Então, minha amiga famosa é Jana Figarella, quem me deu o maior incentivo, apoio, e então também, né, criou meu nome artístico. Bando também foi uma denominação que Jana Figarella Fez. me sugeriu. Ela disse, ai, amiga, quando, né, os shows assim, quando eu canto mais de uma pessoa, para não botar banda, né? Eu coloco bando, porque daí bando, eles não importa quantas pessoas estejam te acompanhando, né? E é também uma expressão indígena, né? A Jana também valoriza muito os povos originários, né? Sempre Ela vindo da Amazônia, ela ia trazer essa origem junto com ela. E então eu já captei, e desde de lá eu comecei Lili Fernandes e Bando, né? Cheguei com essa ideia aqui na praia, né? Quanto E na tempo? praia. Pois é, na quanto praia. tempo Olha pra só que praia? história longa, né, gente? Eu, então, para vir para o Rio Grande do Sul de volta, minha família queria muito, né? E minha irmã, ela estava vindo morar na praia, né? Devido a meu cunhado fazer um concurso aqui e ser chamado aqui. Então, como eu amava Santarém muito por conta, né, das praias, Do acolhimento. tudo isso, mas as praias, né? Eu vivia ali em Alter do Chão, que é uma praia maravilhosa, embora sejam praias de água doce, né? Eu vivia lá essa vida, né? Sempre nos igarapés, sempre na água. E então minha irmã disse, mana, vem pra cá, agora eu vou morar na praia, não tem mais desculpa. Vem morar com a gente, vai ficar mais fácil, é na praia. Ela achou um motivo, né? Ela Ela te tirar achou. de lá, falou assim: olha, tu tá na água aqui, vem pra água daqui. Agora do céu. Exato, aqui é lindo, aqui, né? E eu vim e acabei parando aqui, né? Quanto tempo? Então, porém, assim, eu vim pra praia, porém eu não consegui aqui, né, me manter e tal. Consegui vir num verão, daí quando acabou o verão, já uma amiga me convidou para dividir a AT em Porto Alegre, né? Já fui para Porto Alegre, então comecei a trabalhar lá nessa agência de comunicação que comentei antes. E trabalhava durante a semana e sempre fim de semana vindo, né? Sempre vindo e amando essa terra abençoada. Aí, em função também, nasceram minhas sobrinhas, né? A família puxa. Cada vez puxando mais, gente. Cada vez eu trabalhava lá e tentava sair o mais rápido possível na sexta-feira, né? Para vir curtir. Até que foi, tudo se montou para eu vir definitivamente para cá, né? Os shows, a quantidade de shows, aqui também. Exato. E então vim para cá e só coisas boas, né? A relação de amizades também sempre crescendo, essa corrente do bem assim que não para nunca, né? Com certeza. Nós vamos fazer um breve intervalo. Não saiam daí, quer saber um pouquinho mais da Lili Fernandes. Tramandaí te espera pra celebrar. Vem pra cá, a festa da alegria vai começar. Vem, Festa Nacional do Peixe. Vem participar, vem pra Tramandaí comemorar. Vem pra cá, tem tainha na brasa. A maior sensação, gastronomia e muita diversão. 33ª Festa Nacional do Peixe, de 26 de junho a 20 de julho, em Tramandaí. Vem pra cá fazer a festa! Voltamos com o programa Prosperar. Estou com Lili Fernandes, uma cantora maravilhosa aqui do nosso litoral. E ela está contando para nós como que foi a chegada dela aqui no litoral. Né, as experiências da família ter trazido ela para cá. Chegando aqui, como tu foi acolhida? Porque lá no Pará foi muito bem acolhida. E é aqui. Não foi diferente, tá? Que maravilha. Aham, muita alegria, assim. Cada local, né, que eu chegava, uma receptividade enorme. Só tenho a agradecer
a Imbé, Tramandaí, todo o litoral norte, né, que foi maravilhosa. Tanto que aí, né, não saí mais daqui, né, gente? E os laços de amizade, né, sempre crescendo. No palco, né, na noite, acabei conhecendo, né, meu amado do Castilhos, que também músico, né? Que só incentivou a ficar na música cada vez mais, ou seja, a vida veio te firmando. Exato. Né? Desde bebê, tu ia pros palcos, e aí tinha aquela questão, será? E aí a vida foi te provando, sim, você é cantora, você é uma artista maravilhosa, continua. Exatamente. E aí, então, o Fundo do Castilhos, ele que de bandas de rock, né? Acabei precisando de um guitarrista, ele topou, né? Se enquadrar aí nos outros ritmos que ele não estava acostumado, nunca tinha, né, tido contato. Sim, teve que se adaptar. Sim, e então do rock, logo ele já estava tocando axé, forró, igualzinho. Exato. E então a gente vem aí nessa trajetória desde 2018, né? A gente começou a relação desde 2018 e lá naquele ano mesmo, meses depois, já começou a tocar, né, no bando. E até hoje, né, meu parceirão ali, meu frontman também, né, junto comigo, então nos vocais, na guitarra. E a partir dessa relação, então, né, dessa parceria, nasceu nosso som autoral. Que coisa boa, que temos muito a falar ainda sobre isso, Com né? certeza, vamos falar. Antes disso, eu quero saber um pouquinho a parte da composição. Até então, tu contou como tu foi cantora, artista, atriz. E a composição, como surgiu na tua vida? Então, eu sempre, desde lá do tempo do Pará, né, eu comecei a escrever algumas letras, assim. Embora eu tenha perdido um caderno que era cheio de letras, eu escrevia, né? Muito. Eu sempre gostei, assim, né, na escola, aqueles exercícios de rima, de poesia, sempre adorava criar as poesias. E também eu herdei muito isso do meu pai, tá? O meu pai, ele ele faz rimas, né? Como se diz no Rio Grande, ele é um trovador. Ele faz trovas da hora, né? Ele, hoje, com 85 anos, ele continua tocando violão, fazendo suas trovas e suas músicas, suas composições próprias. Então, eu acho que eu herdei isso dele, né? De ter essa facilidade também em compor, assim, em criar, né? Frases, criar poesias. E eu comecei a escrever algumas coisas, às vezes me inspiravam, né? Olhava a lua e quando lia, ai, vou escrever sobre ela, sabe? E então fui escrevendo letras, porém, né, não levei adiante, assim, Não, né? tava de novo. Tava devagar. Sendo que ali já tava tocando o teu coração. Exato. Olha, porque a inspiração geralmente vem assim, né? A gente olha para uma coisa e... eu vou falar sobre isso. E começa a escrever e de repente a gente, não tá muito bom. Mas em outro momento, tu pega aquela mesma letra, olha e... Não, isso aqui dá uma música boa. Verdade, verdade. E então, assim, oficialmente, né, foi nascer de verdade. Nasceram várias letras, mas foi sair para fora, né, e foi o concreto mesmo, junto com o Dudu Castilhos, então, né. Que te incentivou. Exato. A parte instrumental. Exato. Nada que o amor não resolva. Exato. Cara, assim, a gente acho que se completa muito isso, né? Porque eu sou muito. Ele é muito agir, né? Eu faço, mas, né, fica ali, ele vai pra frente, assim. Vamos colocar, vamos Isso. mostrar. E dessa forma, então, né, nasceu essa música que hoje tá sendo o nosso carro-chefe aí do nosso trabalho, que foi lá na pandemia, né? Que na pandemia também foi um período bem complicado, daí complicou tudo, né, gente? Porque eu estava no momento ali acreditando, né, na vida artística, vivendo de música,
e do nada, pá, aquela bomba, Não pode fazer mais nada. acabou tudo, acabou bares, acabou shows, né, distanciamento, então foi bem complicado. E como que vocês fizeram nesse período? Porque foi um ensinamento para a humanidade. Nossa, a gente assim, ó, passou muitas dificuldades, a gente tava num grau de desespero, porque o Dudu também, além da música, ele é representante comercial, né? E aquele período também, né? Acabou-se vendas, acabou-se. E eu tive a sorte, então, daquela agência de comunicação que eu vinha trabalhando desde 2009, sempre freelancer, né? Fazendo comerciais, trabalhos. Ali eles precisavam muito de alguém para atender as agências de comunicação, né? Do quadro ali. E, Lili, será que ela não topa, né? Foi o que te... Exato. Então, desde lá eu vim trabalhando, então, nessa agência, né? Atendendo os clientes da agência. E foi o que salvou, assim, né? Mas ali naquele período, né, houve esse momento de inspiração Também de que pensar. eu e Dudu paramos, né, até partiu dele, assim, ai, olha, vamos fazer essa música. E começamos a contar a história, né, nossa, de um dia de sol, porque no início, na pandemia, a gente tentava, durante o verão, né, ir pra praia às vezes, mas bem cedinho, né, quando não tivesse ninguém, e curtir ali um pouquinho, né, com distanciamento, se cuidando, e ali, então, essa inspiração de acordar cedo, madrugar para pegar a praia, surgiu, então, essa música, Que Coisa Boa, que a gente, então, narra, né, a história de nós, um casal, né, músico, acordando cedinho. A gente tem o hábito de, toda manhã, em jejum, tomar um limãozinho, né? Ó, é uma dica de saúde agora. Agora vamos entrar aí, né? Dica de saúde. Exatamente. Aí a gente narra nessa música, né? Rotina. Hoje caí da cama, quando o dia raiou, juntei as minhas coisas, simbora, meu amor. Tomei meu limãozinho. Então, o mais vocês têm que ouvir. Agora né? a etapa que vocês vão poder conferir depois. É isso. Mas é importante contar a história, porque como mudou, né, todo o nosso comportamento, jeito de agir, as questões de a gente valorizar a vida, confiar mais um no outro, porque e ao mesmo tempo esse distanciamento fez pensar em diversas coisas, que acredito que é até o nome da música de vocês, né? Porque era um período que não se podia fazer muita coisa, mas a gente tinha que lembrar que a gente fazia. E que um dia poderia voltar a fazer como hoje, né? Passou pandemia, voltamos a poder ter contato, poder ir pra praia, poder cantar, poder dançar, né? Porque nos últimos anos nós temos enfrentado grandes desafios, né? Com pandemia, agora com a questão climática, estamos sofrendo muito com a questão do calor, né? Que vem por causa do meio ambiente. Mas tu traz nessa música justamente o incentivo, É isso né? aí. De assim, ó, não desiste, as Exato. coisas vão ficar boas. Vamos lembrar do que é bom. E aquela partezinha dela, né? Cultive pensamentos que te façam acreditar que só o amor é a chave e a cura. E Que coisa boa. porque dizem que o que vai salvar nossa humanidade, não sei se é verdade, eu ouvi falando por aí, que é o amor. Porque a gente comentamos durante toda essa nossa conversa as questões que nós somos muito inseguros, que temos que confiar um pouco mais, que temos que valorizar mais as pessoas, né? E o que faz tudo isso? O amor. Só o amor, gente. Só o amor para superar tudo, né? Porque é isso. São muitos desafios essa vida, cada vez vem mais, né? Quando a gente acha que agora Vai ficar tudo bem, não. logo. Vamos ver qual é a próxima surpresa. Exato. Então que todos esses desastres, todos esses desafios sirvam sempre para a gente evoluir, né?
enquanto ser humano, enquanto valorizar que sozinho ninguém é nada, né? Agora juntos, cultivando amor, a gente pode tudo, né? A gente não precisa um do outro. Exato, E tanto que assim, uma música não tem sentido se não tiver quem escute. exato. A alegria, ela não existe se não tiver com quem compartilhar, né? E eu vejo assim que essa junção, essa lição que vocês tiverem, que estão trazendo agora para um momento tão importante também, de trazer as questões boas, né? É em função disso. Né? E vamos pensar nisso, pessoal, porque assim, ó, a gente precisa pensar mais um no outro, precisa pensar onde a gente vive, porque a gente não está tendo amor pelo nosso planeta Exato. e nem por nós, porque isso vai terminar prejudicando nós também. Com certeza. E eu acho bacana essa tua música. E as outras músicas? Essa é a principal. Essa é a cereja do bolo que depois vocês vão conferir. Isso, gente, que, né, a gente teve muita alegria, assim, a receptividade ao nosso som, que coisa boa, foi muito grande, desde quando apresentamos para os primeiros familiares, assim, o que vocês acham? A Né? reação. Muito positiva, todo mundo já, quando via, estava cantando, né, todo mundo dizia, nossa, não paro, não sai da minha cabeça, que coisa boa. E aí a gente acreditou, né, gravou ela, começamos a gravar só eu e Dudu, lá na pandemia mesmo, a gente foi pro estúdio, gravou, assim, a base, aí depois a banda toda, né, participou da gravação, a gente conseguiu aprovar essa música na Lei Paulo Gustavo. Eu ia comentar isso, que vocês conseguiram um grande sentido. Grande incentivo, né? Isso foi assim, nossa. maravilhoso, né? Nós que somos músicos independentes, além de depender, né, de cada um de vocês que nos segue, curte os posts, comenta, compartilha, a gente depende de investimento, né? Para fazer um bom trabalho profissional, né? Tudo tem custo. Exato. E aí, quando tu tens um incentivo, né, cultural, assim, público, né? Eu não tinha nem ideia que nós teríamos chance de aprovar e foi uma surpresa enorme, né? Conseguimos, então, fazer esse trabalho com todo amor e carinho. E o resultado viu a intenção de participar desse projeto e vocês serem contemplados. Então, eu acompanhei o edital, né, quando abriu, e uma grande amiga, Lise Barbosa, sempre outras pessoas, né, gente, sempre é de fora, porque nós músicos, a gente acaba focando ali em fazer a música, Aproveitar, né, e em executar, que a gente muitas vezes o que tem na volta a gente não corre atrás e não sabe. E aí, né, tive a sorte, a Lise Barbosa, uma grande cantora e produtora cultural de Cidreira, Litoral Norte, riquíssimo, né, de um abraço para a Alice, conheço ela, maravilhosa, né, um beijo. A Lise, então, me incentivou muito, me ajudou, assim, a ter noção do que precisava, né, ajudou em tudo, nossa madrinha aí, ó, de que coisa boa. E foi possível, então, quando vimos nosso nome estava lá na lista. Ai, que felicidade. Muita felicidade, gente. Muita felicidade. E a maior delas, então, foi quando a gente conseguiu realizar, né, as gravações e ver o resultado final. Então, nossa, gente, não tem palavras. E então, que coisa boa, está em todas as plataformas digitais, né, a música. Podem conferir. E o videoclipe no YouTube, que depois eu comento com vocês, né? Com certeza. Inclusive, assim, muita alegria essa semana, até a gente viveu, semana passada, que nós estávamos indo para uma viagem a trabalho até do meu companheiro, Dudu Castilhos, e nós tínhamos grande expectativa de um dia ouvir nossa música na Rádio Atlântida, né? E aí eu já tinha mandado, né, mandado mensagens ali para o comunicador Ki Fornari, ele me recebeu muito bem, porém eu não sabia quando, né, se ele ia rodar a música, se ia acontecer, enfim. E a gente estava na Freeway, do nada assim, veio assim, hoje inaugura no nosso programa uma banda de Tramandaí. Quando disse assim, a gente se olhou com a música Que Coisa Boa,
Imagina a emoção. Ai, Lili Fernandes e Bando, daí deu tempo de eu pegar o celular e começar a gravar ali. E apareceu o nome, então, da música Que Coisa Boa, e aí rodou nosso som na Rádio Atlântida. Nossa, emoção demais, né? Com certeza, isso para artista, mas vocês merecem. Que o trabalho de vocês é maravilhoso, o público mesmo pode conferir também, né? Falar, não, realmente é excelente banana. Porque eu tive a oportunidade de te acompanhar no carnaval, né? Tava lá no carnaval e essa mulher canta muito, é maravilhosa, anima todo mundo tava ali assim, ela chama, ela faz o povo vir junto, é um carisma incrível. Eu sou muito de foral. Gratidão, gratidão. E é isso que me motiva tanto, né, Starley? Essa troca de energia, de alegria, né? Tu sabe, as pessoas estão ali na expectativa de uma música, mas elas não vão só ouvir uma música, elas vão esquecer o mundo lá fora, né? Deixar aquelas perturbações da vida, né, de lado um pouquinho, se alegrar, sorrir, cantar, dançar, né? Então, esse é o nosso intuito, assim. Lili Fernandes e Bando vem com esse único objetivo: é alegrar as pessoas, é trazê-las para se soltar e para se entregar para a música, né? Para a arte, que a arte tem esse poder, né, Starley? Infelizmente, a vida corrida muitas vezes distancia as pessoas dessa vivência, né? Nem todo mundo pensa, eu tenho que uma vez por semana, por mês, ir num show, num bar, uma música ao vivo para eu ter energias para o resto do mês, né? Porque deveria ser assim. Todo mundo teria que ter direito a um showzinho por semana. Também eu concordo, porque renova, realmente te tira, né, daquele peso que eu faço do dia a dia, que nos exige tanto cada vez mais. Exato. Outra coisa que eu sempre digo, né? As pessoas, a pandemia acomodou muito as pessoas a ficar em casa. Tem filme, tem não sei o que na TV, tem isso, tem aquilo. As bebidas que eu bebo aqui em casa é mais barata. Mas se tu vai num lugar, num barzinho, tu vê outras pessoas, elas sorriem pra ti, elas Troca de energia, é maravilhoso. Tu volta pra casa, gente, outra pessoa. Tu volta assim, nossa, como é bom viver, né? Não é só aquele teu mundinho ali. E a pandemia, a minha esperança era assim, ó. A pandemia agora, quando acabar, as pessoas vão todas sair pra noite, vão ir pro bar, vão querer pagar cover pros músicos, vão valorizar. Infelizmente, parece que Não aconteceu. parece que as pessoas acostumaram ficar em casa, se isolar mais, sabe? E eu com a música, assim, eu sempre tento trazer essa mensagem, né? De que a gente isolado, sozinho, a vida se torna muito mais pesada, né? Com certeza. Então, ter esse momento na tua vida de descontração, de arte, né? De quando vê tu tá cantando junto com o cantor, né? Quando tu nem imagina, eu não canto. Mas quando vê tu já tá cantando, já tá dançando, esquecendo o que tu tem amanhã para fazer. E amanhã tu vai fazer aquilo com muito mais energia, com muito mais alegria, né? É verdade. Vamos então falar do teu clipe. Quem quiser assistir, onde consegue assistir no YouTube? Então, gente, no nosso canal do YouTube, @Lili Fernandes e Bando, tá? É só acessar, se inscrever, né? A gente tá também numa campanha aí de inscrições para o nosso canal, que a gente quer expandir muito, porque afinal de contas, cada vez vem mais conteúdos, né? E a gente quer compartilhar com vocês, né? Quer se sentir assim, emanado nessa corrente do bem que não pode parar de crescer. Com certeza. Então, né, se inscrevam lá no canal daí, que vale muito a pena. E vamos deixar depois um pedacinho do clipe, só para aquele gostinho, para o pessoal conferir e querer ver um pouquinho mais. Quero te agradecer a tua presença aqui, né? Foi maravilhoso de receber, poder passar um pouquinho aí para a história, para o público de casa. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. E que a gente, né, siga aí se somando, cultivando muito amor no coração, porque é a chave e a cura.
Com certeza. E até o próximo prosperar. Hoje caí da cama quando o dia raiou. Juntei as minhas coisas, embora meu amor. Tomei meu limãozinho enquanto o cooler se arrumou. Que bom sair cedinho com as bênçãos do Senhor. Quando chego na praia, boto os meus pés na areia. Lili fica soltinha, linda, vira uma sereia. Que coisa boa ficar perto do mar, sentir a sua brisa, curtir, relaxar. E o calor do sol faz a gente se beijar. Que coisa boa! Hoje saí bem cedo, sem hora pra voltar. Contive pensamentos que te façam acreditar que só o amor é a chave e a cura. Que coisa boa! Que coisa boa! Que coisa boa! Tomando uma gelada, o dia passou. Recarreguei as baterias, energia renovou. Já é hora de ir pra casa, simbora meu amor. O sol pediu licença e o céu lua brilhou. Que coisa boa ficar perto do mar, sentir a sua brisa, curtir, relaxar. E o calor do sol faz a gente se beijar. Que coisa boa! Hoje saí bem cedo, sem hora pra voltar. Cultive pensamentos que te façam acreditar que só o amor é a chave e a cura. Que coisa boa!
participar. Vem pra Tramandaí comemorar. Vem pra cá, tem tainha na brasa, a maior sensação, gastronomia e muita diversão. 33ª Festa Nacional do Peixe, de 26 de junho a 20 de julho, em Tramandaí. Vem pra cá fazer a festa!